clamar pela presença dele aí da sua casa, começasse a pedir: Deus, vem, traz a tua realidade aqui, Jesus, traz a tua realidade sobre a minha vida, traz a tua realidade sobre a minha história, traz a tua realidade para quem eu sou, Jesus. Eu quero muito que você venha sobre mim nessa noite, então que você possa fluir agora de maneira intencional. Jesus, vem Espírito Santo, toma-me por inteiro. Vem, Jesus, transforma tudo que eu sou. Transforma a minha vida, Jesus. Flua em nós. Talvez a gente chegou nessa live hoje tão desanimado, tão pra baixo. Talvez você tenha sido afogado pelas ondas, sabe? Talvez você não tenha conseguido de Deus, respostas. Talvez você chegou aqui: cara, eu não tenho respostas. Eu não tenho saída, eu tenho vivido dias difíceis, eu tenho passado por fortes tribulações, eu tô como quem, sabe, não tem uma direção. Talvez você tá aqui, você se sente tão pressionado pela dor. Talvez você tá aqui, você se sente tão pressionado pelo dia ruim. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem uma palavra para sua vida hoje. Ele tem uma palavra para sua história hoje. Talvez você tá sufocado por notícias ruins. Deus me falava que pessoas iriam se conectar com essa live hoje. Pessoas que estão tendo uma semana ruim. Ei, se você tá tendo dias ruins, sabe? Se essa semana já começou ruim, eu queria que você dissesse aqui: eu tô tendo uma semana ruim. Eu tô passando por problemas, eu tô passando por dificuldade, eu tenho chorado. E eu quero orar junto com vocês agora. Eu quero pedir que Deus, sabe, ele traga consolo pro nosso coração. Se você teve crise de ansiedade, se você teve crise do pânico, se você tentou suicídio, eu não sei qual é a tua realidade, cara, mas eu queria pedir que Deus, ele pudesse nos consolar nessa noite, sabe? Ele pudesse nos dar alívio, ele pudesse nos dar descanso, cara. Se você teve dias ruins, você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque, cara, eu tive uma semana horrível. Eu venho uma sequência de dias, cara, que eu olhei assim, eu falei: Deus, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Você precisa entrar em cena. Sabe aquelas situações que você fala assim: Deus, você precisa entrar em cena. Deus, você precisa fazer algo. Deus, você precisa revelar a tua presença. Deus, você precisa me tocar de alguma maneira. Então, sabe, eu tava nessa situação e acredito que muitas pessoas que estão aqui também estão nessa situação. Então eu peço que vocês possam descansar no colo do papai nessa hora. Descansar no colo do Senhor. Descansar no colo daquele que era. Descansar no colo de Jesus, sabe? Traz a Virgem Maria ali, Nossa Senhora. Que você possa descansar. Eu queria que você enviasse essa live para alguém agora. Para alguém que precisa descansar. Para alguém que precisa, sabe, ter descanso. Eu quero trazer a imagem de Nossa Senhora aqui. Para que você pudesse fazer o seu pedido. Para que você pudesse entregar a sua dor. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi no santuário, lá em Aparecida. Um dia eu cheguei lá em São Paulo, lá em Aparecida. Eu entrei no santuário dela pela primeira vez. Eu estava vivendo a pior fase da minha vida. E eu lembro que eu entrei naquele santuário e eu disse: Nossa Senhora de Aparecida, eu preciso da sua intercessão. Fala com teu filho, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu lembro que chorando, Nossa Senhora me disse: ei, você vai sair daqui hoje com a resposta. Em breve você vai ver as coisas mudarem. Em breve você vai ver milagres entrando na sua casa, milagres entrando na tua família, milagres entrando na tua história. E eu chorava lá no santuário. Se você não teve a oportunidade de ir ainda, um dia vá. E eu trago a presença, a devoção da Virgem de Aparecida para essa live aqui agora. E eu quero te desafiar. Faça o teu pedido para ela agora. Faça o teu pedido, pede o que você quiser. Se você está distante de Nossa Senhora, se você não tem uma intimidade com ela, se você não acredita na intercessão dela, eu queria que Deus, através da presença dele, pudesse reconstruir isso dentro do nosso coração. Eu queria que você fosse ousado agora para pedir a intercessão dela. Queria que você fosse ousado para dizer: Nossa Senhora, eu não aguento mais. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu toque. Eu preciso que você me socorra. Eu preciso nessa noite, eu preciso. Então vai pedindo a ela. Eu queria que vocês começassem a comentar aqui: mamãe, mamãe. Comenta: mamãe. Clama pela intercessão da Virgem Maria. Clama por ela, fala: mamãe, vamos fazer um grande clamor agora pela Virgem Maria. Eu inicio essa nova série aqui no meu Instagram. Pelo ventre da Virgem Maria que possamos ser curados. Pelo ventre
ventre da Virgem Maria que possamos acreditar sempre em Jesus. Pelo ventre da Virgem Maria que possamos ter fé que ela está conosco, que ela está do nosso lado. Chora agora no colo, no braço da mamãe. Se você tem alguma coisa para pedir, vai pedindo agora que ela apareça. Vai pedindo agora, fala: mamãe, eu não aguento mais. Mamãe, eu tô sufocado. Mamãe, eu tô desesperado. Pede a Nossa Senhora agora, vai, pede a Nossa Senhora. Pede a intercessão dela agora, pede. Pede o que você quiser, você vai pedir agora. O que você quiser, meu filho, o que você quiser. É o teu pedido, é a tua hora, aleluia. Milagres estão acontecendo agora. Milagres estão invadindo famílias agora. Milagres estão invadindo casamentos. Milagres estão invadindo pessoas agora. No nome de Jesus, vai recebendo a presença dela na tua casa. Vai recebendo milagre sobre a tua família, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus irmãos. Vai recebendo milagre. Vai recebendo milagre na tua casa, meu querido. Vai recebendo milagre. Recebe o milagre agora sobre a tua vida, sobre a tua história, no nome de Jesus. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Recebe o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa agora, no nome de Jesus. Que Nossa Senhora Aparecida possa sempre interceder por nós. Amém? Amém. Vamos lá, começar a mensagem de hoje. Manda essa live pra alguém, eu vou falar sobre reviravolta. Eu quero desativar os comentários aqui. Quero falar sobre algumas coisas que estão sobre o meu coração nessa noite. Quero dizer a vocês que hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser bom. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Pega sua Bíblia, pega seu caderno e sua caneta, que lá vem uma palavra poderosa. A palavra de hoje vai ser poderosa, vai ser de Deus. Vai ser de Deus hoje a palavra. Acredito que muitas pessoas vão ser inundadas, cheias daquilo que o Senhor vai fazer hoje. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 45. Essa nova série que vai se iniciar hoje no meu Instagram. Vão ser 4 quartas-feiras, né? Hoje, gente, eu vou tirar o filtro aqui porque tá travando um pouquinho pra ver se fica melhor, tá? Gente, eu tô passando aqui pra avisar vocês que a gente tá com as inscrições abertas. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu acho que agora foi, hein? Tava travando, tava dando um delayzinho. Mas agora vai. Vamos lá. Gênesis 45. Essa série que vai se iniciar hoje, ela tá intitulada de Plot Twist. Plot Twist significa reviravolta na história. Ou seja, é quando algo inesperado acontece. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida que você tem dito: Tainá, eu tô, vivendo situações que eu acho que não tem saída. Talvez você esteja vivendo algumas coisas na sua vida que você fala: olha, eu não encontro saída. Eu não tenho encontrado saída. Eu tô sofrendo, eu acho que não tem jeito mais. Só que a gente diz esse tipo de coisas quando a gente não conhece o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve, ele não está condicionado às circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Mas o Deus que a gente serve, ele é. Quando ele se comunica com Moisés, e Moisés fica todo, receoso de cumprir o propósito dele, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, você só precisa falar que eu sou. Quando alguém te perguntar em nome de quem você está levando essa mensagem, você vai dizer: olha, eu tô vindo no nome do meu grande eu sou. Ele é. Então, Deus, ele não tem problema na identidade dele. Às vezes a gente começa a pensar que Deus, ele tem algum problema com falta de memória ou com a identidade dele, que Deus é carente. Só que Deus, cara, Deus não é carente, Deus não tem falta de memória e Deus não tem problema nenhum com a identidade dele, amém? Já cheguei chegando hoje, né? Então você não precisa lembrar Deus de coisas que ele já sabe. Às vezes você fica falando: Deus, eu tô estressado. Deus, olha a conta pra pagar. Deus, olha que lá em 2015 eu sofri isso, você não tá lembrado? Claro que Deus lembra. Deus não esquece de nada, querido.
Deus não esquece de nada, Deus não esqueceu, Deus não vai esquecer da tua dor. Mas aqueles que plantam com lágrimas vão voltar colhendo com alegria. Essa é a promessa, aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Ou seja, Deus ele não esquece nenhuma das nossas lágrimas derramadas sobre a plantação. Deus não esquece das tuas lágrimas enquanto você estava plantando, mas tenha paciência, porque o fruto vai vir, e você vai ver o fruto do teu penoso trabalho e você vai se alegrar. Quem passa pelo processo da dor vai conseguir alcançar a promessa, só que a dor ela está nos forjando para receber a promessa. Muitas vezes você não entende, mas Deus ele está trabalhando no teu caráter para receber aquilo que ele vai liberar sobre a tua vida. Para que você receba aquilo que ele vai liberar sobre a tua vida. Então pega essa chave. A dor é uma escola para que eu esteja preparado para quando a promessa vir. Tem muita gente que acha que Deus só quer entregar uma promessa na nossa mão e para que a gente ostente essa promessa. Para que a gente saia por aí e diga, ai, eu tenho uma promessa. Não. Deus quer entregar uma promessa na nossa mão para que a gente viva por essa promessa. A gente flua por essa promessa. E para entregar isso pra gente, a gente precisa estar muitas vezes com um caráter pronto, um caráter aprovado para saber administrar tudo que vai acontecer na nossa vida. Muita gente pergunta, Tainá, por que as coisas aconteceram com você sendo tão jovem? Cara, porque eu sempre me abri para que Deus pudesse trabalhar na minha vida, nas minhas fases ruins. Todo momento de dor eu falo, Deus, eu já entendi, você tá querendo mudar algo em mim. Mas o que acontece? Olha, presta atenção que você é poderoso aqui. Presta atenção, escuta. A dor vem, a tempestade vem. Deus tá querendo mudar você, Deus tá querendo mudar o seu caráter. Aí o que é que você faz? Igual o menino chorão, igual o nenenzinho chorão. Ai, eu tô mal, eu tô triste. Ai, eu sou um excluído, eu sou um derrotado, eu sou, sabe, sei lá, você fica se vitimizando. E aí a dor passa, porque nenhuma dor é pra sempre. Anota isso aí, nenhuma dor é pra sempre. Aí a dor passa, a dor passou e você mudou em quê? Nada. Você não aproveitou o momento da dor que Deus queria trabalhar o seu caráter e você desvalorizou aquilo. E aí o que é que vai acontecer com você? Vai vir outra dor para que você aprenda o que você não aprendeu na primeira. E aí Deus fica muitas vezes permitindo que muitas situações aconteçam na sua vida para mudar o teu caráter. Mas o que acontece? Você é um nenenzão, você não cresce, você não amadurece. Você quer ficar nessa vidinha de neném para sempre. Você quer ficar nessa vida que as pessoas tenham pena de você. Você quer muitas vezes ser a vítima da tua história e não protagonista da tua história. Então muitas vezes você não sabe aproveitar o momento de dor. A dor é uma escola para forjar caráter. Pega essa, pelo amor de Deus. A dor é uma escola para forjar caráter. Quando a gente é forjado pelo Senhor no meio da dor, cara, a gente tá pronto para viver a promessa. Então a reviravolta de Deus acontece quando você se abre para entender e compreender aquilo que ele está fazendo. Então nessa noite eu quero falar sobre isso. Talvez você já apitou o final do jogo da tua vida, né? Talvez você é o próprio juiz da sua vida, você apitou e falou, acabou, não tem mais jeito. Se você é essa pessoa que apitou o final do jogo da tua história, apitou o final do jogo do teu casamento, apitou o final do jogo das tuas dívidas, apitou o final do jogo da tua vocação, você tá falando, cara, nada vai dar certo, eu desisto. Se você usar essa expressão, eu desisto, pra qualquer área da sua vida, você tá na live certa, porque eu vou te ensinar e te inspirar e a gente vai rezar junto pra você entender que nem tudo tá acabado quando a gente tem Jesus no barco. Nem tudo tá acabado quando eu tenho Jesus no barco. Lá em Gênesis 45 vai falar sobre a vida de José do Egito. Necessariamente sobre o encontro. Nesse primeiro episódio eu quero falar sobre o encontro de José com os irmãos dele e com o pai. Eu quero te dizer uma coisa. José foi vendido, todo mundo sabe dessa história. José do Egito foi vendido pelos irmãos por causa de ciúmes. Ele era o preferido do pai dele. E aí os irmãos com ciúme falaram, vamos vender esse cara, vamos se livrar dele porque ele é um problema. As pessoas querem se livrar de você muitas vezes porque elas tratam você como um problema. Só porque você é o preferido. Só porque você carrega algo diferente. Você já parou para pensar que muitas vezes você é perseguido porque você é bom? Você é perseguido no seu trabalho porque você faz o trabalho com excelência? Você é perseguido na tua sala de aula porque você é o melhor aluno? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é perseguido porque simplesmente a gente é bom? Porque simplesmente a gente está fazendo o nosso propósito acontecer?
Quantas pessoas já não me perseguiram simplesmente porque eu prego? Tainá, você tem raiva de mim por quê? Não, porque você prega. Cara, mas isso não é motivo. Então, necessariamente, as pessoas elas nunca vão ter inveja da gente porque a gente tá numa situação menor que elas. Mas as pessoas têm inveja da gente porque elas acham que a gente tá numa situação maior que elas. Só que a verdade é que ninguém tá embaixo nem em cima. Cada um tem que estar naquilo que Deus chamou você pra fazer. Tem gente que vai ser chamada a viajar as nações. Tem gente que vai ser chamada a viajar um estado. Tem gente que vai ser chamada a viajar um país. Tem gente que vai ser um grande discípulo na sua cidade apenas. Mas Deus, ele tem um plano único e exclusivo para cada um de nós. Então a gente tem que ficar preocupado com o que o outro está fazendo. E aí os irmãos José do Egito não entenderam isso e mandaram vender José. E quando venderam José, aconteceu tantas coisas que eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre o final da história. E aí eles disseram pro pai de José que José havia morrido. E eles disseram, olha, José morreu. E aí o pai ficou desesperado, inconsolável, porque era o filho realmente preferido de Jacó, que é o pai de José. E aí José começou a prosperar lá em Faraó. Ele foi preso na cisterna. Ele depois foi preso, foi tentado. Só que, cara, José, ele tinha uma coisa na cabeça. Deus tá comigo e Deus tem pressa. E Deus não esquece. 3 coisas, 3 chaves que movia o coração de José. Anota aí. Deus tá comigo, Deus tem pressa e Deus não esquece. Tainá, Deus tem pressa, mas faz 20 anos que eu tô nessa situação que eu tô. É porque o seu tempo não é o tempo de Deus. É porque 1 milhão de dias pra Deus pode ser 1. E 1 pra gente pode ser 1 milhão pra Ele. Entenda uma coisa, o tempo, existe o Cronos e o Kairos. O tempo de Deus é o Kairos, o tempo de graça, aleluia. E o Cronos é o nosso tempo. Deus, ele não age no Cronos, ele age no Kairos. Talvez o que é demorado pra você é muito rápido pra Deus, porque demora muito pra algo acontecer de repente. Então quando eu falo que Deus tem pressa, ele tem pressa pra curar você, ele tem pressa para sarar você, ele tem pressa para libertar você, ele tem pressa para fazer você entender para que você nasceu, cara. Muitas vezes a gente fica querendo o final da história, mas a gente não curte o meio da história. Deus não é o Deus que está no início e no fim. Deus é o Deus do começo, do meio e do fim. Deus é um Deus do meio. Deus é um Deus do processo. Deus é o Deus que nos usa no meio da história. Deus não só está interessado para nos levar para a eternidade, mas para fazer com que a gente viva a eternidade hoje. Deus não está só interessado em nos levar para morar no céu, mas fazer com que a gente viva o céu hoje, aqui onde estamos agora. Deus é o Deus do meio. Deus é o Deus do meio da história. Deus não só é o Deus que age lá no início. Deus não é só o Deus que age no final, mas Deus é o Deus que age no meio da minha dor, no meio da minha dívida, no meio da minha carência, no meio da minha ansiedade, no meio da minha depressão, no meio da minha falta de amor paterno ou materna. Deus age no meio da história. Tem muita gente que trata Deus como se ele fosse um cara que só agisse no começo ou no final. Deus, ele tá no meio. E o grande interesse dele tá no miolo, tá no meio da história. Tem muita gente preocupada. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Isso já é certo. A palavra nos diz a nossa origem. E ela diz o nosso destino final. O que eu preciso descobrir é o meu processo, é o meio da história. Mas tem gente que fica tão apressado. Então quando eu falo que Deus tem pressa, não é para chegar lá no final. Cara, o final já tá escrito. Fica quieto, já tá escrito. O céu já tá pronto. Deus não vai preparar céu não. O céu já existe. A eternidade já existe. A glória dos altos céus já existe. Deus quer te forjar agora. Deus quer trabalhar agora. Tem gente que fala, mas um dia, 1 hora, não sei o que lá. Cara, Deus quer fazer agora. Esses dias eu acho que essa minha amiga tá aqui. Ela falou assim pra mim, escuta essa que é muito boa. Isso me libertou. Ela falou assim, Tainá, na verdade ela não falou pra mim, ela tava partilhando no Instagram. E ela disse assim, cara, para de olhar pros posts do Instagram e falar, ai, lembrei de fulano. Olha, isso aqui é pra ciclano, você coloca lá nos teus stories só pra indireta pra alguém. Começa a ler os posts no Instagram, começa a assistir as lives, começa a assistir as pregações e fala, é pra mim, eu que preciso mudar. Para de jogar a responsabilidade pro outro, para de terceirizar aquilo que Deus tá mandando você mudar. Quando a gente vê uma live, a gente fala, ai meu Deus, era para o meu irmão tá escutando essa palavra. Não era pro teu irmão tá nessa live, era pra você.
Tem um monte de mulher aqui, ó, que tá pensando aí, ai meu Deus, era pro meu marido tá assistindo essa live. Não era não, era pra você tá assistindo. Tá na hora da gente parar de falar, era pro outro fazer e começar a dizer, precisa eu mudar. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, para de terceirizar a responsabilidade que é sua. Para de terceirizar. Muda você, transforma você, cura você. Para de ler texto, para de ler livro e falar, ai, ó, isso aqui é a cara de fulano. Não, é sua cara. Se você tá lendo, se essa live chegou até você, se essa pregação chegou até você, é porque era pra você e tá na hora de você mudar e parar de querer mudar os outros. Muda você. Oh, aleluia, meu Deus do céu, que palavra poderosa. José entendeu. Sabe, José poderia ter dito no meio do caminho, era para os meus irmãos estar sofrendo essa humilhação. Era para os meus irmãos estar aqui. Não, mas ele sabia que era para ele estar ali. Quando você passa por um momento difícil, você fala, ai, era para fulano estar aqui. Era para aquele outro estar ali. Não, era para você estar exatamente no lugar onde você está agora. Se você não curte o meio onde Deus te colocou agora, você jamais vai entender o que ele vai fazer depois. Sabe, eu acredito muito na palavra que diz que o vinho bom fica pro final. Mas eu acredito muito na palavra que diz que o meu Deus é um Deus que não muda. Então, se ele tem um vinho bom pro final, ele também tem um vinho bom pra agora. Se ele tem um vinho bom pra amanhã, ele tem um vinho bom pra hoje. Eu acredito muito absurdamente na palavra que diz que o vinho bom fica pro final. Eu acredito nisso. Porque, né, quem vai chegar até o final vai ser coroado e honrado pela sua trajetória. Só que eu acredito também que o mesmo Deus que transforma a água em vinho no final da festa, ele transforma no início da festa, ele transforma no meio da festa. Porque Deus, ele age conforme a nossa necessidade e além necessidade. Aquela festa naquela hora precisava do vinho no final. Mas talvez a sua festa precise do vinho agora. Precise do vinho no meio. Eu tenho clamado pra Deus, eu não preciso de vinho pro final talvez. Eu preciso de vinho agora, hoje, porque senão eu não chego no final, yes! Talvez você tenha precisado de vinho agora. Talvez está tudo errado agora. Você não tem como esperar para a conferência de mês que vem. Você não tem como esperar para o final da pandemia. Você não tem como esperar. Você precisa de vinho agora. Tem gente que tá falando assim. Água, cadê? Deu sede, gente. Eita, que pregação hoje, hein? É Deus que tá liberando. Até eu tô impressionada, tá? Tô pregando pra mim aqui. É Deus que tá liberando agora, tá? Nem rascunho eu fiz hoje. É só Jesus que tá falando. Manda pra alguém, manda pra alguém. Manda essa live pra alguém aí, vai. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deus ele tá no agora. Ele tá no meio. Ele tá no meio. Deus não só tá no final, não. Ele tá no meio. Ele tá em toda parte da tua história. E aí José sofreu todas as humilhações. Ele entendeu. Ele passou por tudo aquilo. E começou uma grande fome onde ele morava. Na terra dos pais e dos irmãos. E aí em Gênesis 45. Vem dizer assim, olha. Vamos ler junto. Então José, já não se podendo conter diante de todos, os assistentes clamou: fazei sair todo mundo. Desse modo ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Cara, olha isso. Os irmãos dele nem acreditavam que ele estava vivo. Tem gente que não vai acreditar que você está vivo. Tem gente que já deu a sua história com sentença final. Tem gente que já lançou um monte de sentença, um monte de ultimato. Tem gente que falou, ele já era. O casamento dele já era. A história dele acabou. Ele já tá no final. Ele não vai conseguir mais. Tem gente... Olha, eu vou falar baixo só para vocês escutarem. Tem gente que nem imagina que você tá vivo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tem gente, anota essa aí. Tem gente que nem imagina que você tá vivo. Tem gente que nem imagina que você tá vivo. Tem gente que não vai acreditar quando vê sua cara dando a volta por cima, uma reviravolta. Tem gente que vai olhar e vai falar: o que foi que aconteceu? Tem gente que não vai acreditar quando você chegar. Tem gente que não vai acreditar quando você der a volta por cima. Quando você sair da depressão. Quando você sair da ansiedade. Quando você restaurar o seu casamento. Quando você
ocupar o lugar de protagonismo da tua história, quando você parar de murmurar, quando você parar de reclamar, ei, mulheres, o teu marido vai olhar pra você a partir de hoje e vai falar, eu não sei o que é que tá acontecendo, essa mulher tá louca. Você vai entender o teu propósito, você vai ser sábia e você vai orar pela tua casa, você vai ser uma mulher sábia hoje. Deus tá reconstruindo o coração de mulheres aqui, mulheres que vão ser sábias dentro de casa. O teu marido não vai acreditar. As pessoas não vão acreditar. Olha, jovens que estão aqui, os teus pais não vão acreditar na reviravolta que vai acontecer na tua vida. Ei, tem gente que vai parar de beber, tem gente que vai parar de usar droga, tem gente que vai parar de ferir o coração de Jesus com o pecado da castidade, tem gente que vai parar de se masturbar, tem gente que vai parar de ser viciado em outras coisas que não são de Deus, que são pecado. E um monte de gente vai olhar pra você e vai falar, eu não acredito que ele tá vivo. Eu não acredito. Ei, você vai começar a se posicionar no teu ministério e vai ter gente que vai falar, eu não acredito que ele tá vivo. Eu não acredito que ele tá vivo. E aí José precisou falar, olha, sou eu, José. Eu sei que vocês não acreditam que eu tô vivo, mas eu tô aqui. Não tem nada melhor do que você chegar perto de pessoas que achavam que você tava morto e falar, eu ainda tô vivo. Não tem nada melhor do que você chegar perto de pessoas que achou que você ia falar, eu tô destruído, e você falar, não, eu tô muito bem. Porque as pessoas, elas sempre esperam que a gente esteja mal. As pessoas sempre esperam que a gente se faça de vítima. Mas hoje essa história vai mudar, você vai ser protagonista. Claro, respeitando o teu sentimento, respeitando o teu processo. Não tô mandando você fingir, peraí, vamos abrir umas aspas. Não tô mandando você fingir que tá tudo bem, não. Respeita o teu sentimento. Respeita o processo, é pra chorar, chora, grita. Mas chora com as pessoas certas. Recebe. Para de chorar com gente que não tá nem aí pra você. Para de abrir teu coração pra gente que não vai te ajudar, só vai te colocar pra baixo. Para de se apoiar em pessoas que não estão nem aí pra tuas lágrimas. Chora pras pessoas certas. Abre o berreiro, mas com as pessoas certas. Tempo de chorar, chora, grita, tá doendo. Grita mesmo. Mas não para no dia mau. Porque a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Levanta, bota um sorriso no rosto e vai encarar a vida outra vez. Respeitando os teus sentimentos, mas não parando neles. Entendeu? Respeita os teus sentimentos, anota isso aí. Eu vou respeitar meu sentimento, mas eu não paro neles. Tá tudo bem não ter um dia muito bem. Mas tá tudo muito mal que todos os meus dias sejam mal. Pegou a chave? Tá tudo bem que eu tenha um dia mal. Tá tudo bem que não esteja tudo bem. Mas tá tudo mal que todo dia que a minha vida esteja mal. Um dia não representa a minha vida e eu não vou me acostumar em viver mal. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. E Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de bondade, misericórdia. Ele não vai permitir que eu sofra. Ou melhor, Ele vai permitir que eu sofra, mas Ele quer que eu entenda o sofrimento. Amém? A palavra de Deus diz que Paulo, quando estava preso, ele entoava hinos de louvor para o Senhor. Então, a chave não está no sofrimento. A chave está como eu me comporto diante do sofrimento. Meu Deus. Pega essa aí. A chave não está no sofrimento. A chave está em como eu me comporto com o sofrimento. Não há sofrimento que aguente quando você começar a adorar a Deus. Meu Deus. Não, essa foi a da noite. Acabou, posso encerrar a live. Não há sofrimento que aguente quando você começar a adorar a Deus. Quando Paulo começou a adorar a Deus lá na cadeia, tudo se quebrou, corrente se quebrou, carcereiro se converteu, todo mundo, a luz entrou naquele lugar. Ei, onde as trevas estão quando chega o meu Deus? Sabe por que tem sofrimento que dura tanto na tua vida? Porque você está sentado no trono que é de Deus. Começa a adorar Ele. Sai do trono. Você acha que é você que vai resolver. Sai daí e começa a falar, Deus, eu tô no sofrimento, mas eu tô te adorando porque você é digno. Você continua sendo digno de receber toda a honra. Ei, não há sofrimento que aguente a adoração. Nenhum sofrimento resiste a uma adoração. Nenhum. Meu Deus. Nenhum sofrimento. Oh, xarabacantarabassorebecantarabá. Nenhum sofrimento resiste a uma verdadeira adoração.
Deus, ele não muda por causa do que está acontecendo na tua vida. Deus continua sentado no trono esperando que você adore ele. Então, mesmo que você esteja sofrendo, continue declarando que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que as cadeias vão se fechar, as cadeias vão se abrir. Em nome de Jesus, amém? E aí José falou, olha, no versículo 2, no versículo 3, eu sou José, meu pai. E aí José, o ponto fraco de José era o pai dele. Ele estava ansioso para ver o pai dele. Tem muita gente que fala, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eles me magoaram, eles me abandonaram, eu não tô nem aí para eles. Mas, gente, todo mundo, o ponto fraco de todo mundo é pai e mãe. Deixa eu falar logo uma verdade aqui, deixa Deus te curar. Você que fica falando, não tô nem aí pro meu pai, não tô nem aí pra minha mãe, eu não ligo pra família. Ei, isso é ferida, deixa Deus tratar. E aí quando José encontra com os irmãos, a primeira coisa que ele fala é, cadê meu pai? Eu quero meu papai. Ou coisa boa é pai, gente, ou coisa boa. Se você não teve pai, deixa que Deus te ame como pai, deixa Deus te cuidar como pai. É comprovado, viu, que a grande maioria de pessoas que não tem um bom relacionamento com seu pai não consegue ter um bom relacionamento com Deus. Então deixa ele curar isso dentro de você para que você não seja impedido de estar plenamente em comunhão com o Senhor por causa de uma ferida que você tem com teu pai terrestre. Então seja curado aí desse problema com seu pai, libere perdão sobre a vida dele, tá bom? E aí, mas não lhe puderam responder porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Os irmãos estavam surpresos de ver José vivo. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se, e ele disse-lhes, eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Eita glória! Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos, de me teres vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar, olha isso, é para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós, porque eis já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me diante de vós para que subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Olha isso que ele está falando. Ele falou, olha, vocês me venderam, vocês me mandaram para aqui, mas não fica com raiva, não fica com remorso, tá tudo perdoado, tá tudo ok, foi o próprio Deus que me enviou para aqui, porque uma fome ia alcançar a nossa terra, e Deus precisou me enviar para que eu plantasse o que vocês não iam plantar, para que todos nós não morrêssemos. Então Deus me enviou para aqui. Olha quem entende o propósito, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa que entende quem Deus é, ela para de culpar toda e qualquer pessoa. Sabe, pessoas que ficam culpando todo mundo, pessoas que estão sempre culpando outras pessoas. Eu não fiz isso por causa de fulano, eu não fiz aquilo por causa de fulano, eu não sou feliz por causa do meu pai, eu não sou feliz por causa do meu marido. E isso, gente que culpa outras pessoas, na verdade a culpa tá dentro dela. E aí José já elimina isso, ele fala, né, olha, eu não tenho problema nenhum com vocês, porque eu me resolvi, eu entendi porque eu vim pra aqui, eu entendi o propósito de Deus. Eu vim pra aqui antes de vocês, para que a gente não passasse fome. Deus me escolheu. E aí, de vítima, aí eu vou voltar a falar, de vítima, José passa a ser protagonista da história dele. Ele fala, olha, Deus me escolheu para estar aqui, para que a gente não passasse fome. Eu digo para você hoje, sabe por que Deus escolheu você para passar por esse sofrimento? Porque você vai alimentar alguém futuramente. Sabe por que você passa por esse sofrimento que você está passando hoje? Porque você vai prover alguma coisa para a tua família futuramente. Sabe por que você está passando por esse momento de dor? Porque você vai ser fruto na vida de alguém futuramente. E José falou, olha, não precisa ficar com raiva, tá tudo bem, tá tudo ok. Deus está cuidando de tudo e eu tô feliz. Amém? Até aí? Vamos continuar. No versículo 6. Porque eis já 2 anos que a fome, aí já falei isso. Versículo 7, já falei. Versículo 8. Não sois vós, pois que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a sua casa, governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e diz-lhe, eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Olha só, eu estou governando todo o Egito. Deus está fazendo você passar por isso, permitindo você passar por isso, para que você assuma coisas, para te colocar posicionado naquilo que ele está sonhando para que você viva. Se José fica com os irmãos dele,
ele nunca iria se tornar chefe de todo o Egito. E, consequentemente, ia morrer de fome. Ele, os irmãos e os pais. Então, Deus, ele tá permitindo que a dor te alcance para que você corra mais rápido. Deus, lembra, Deus tem pressa. E Deus não esquece. E Deus está com você. E continua no versículo 12. Vereis com vossos olhos e meu irmão Benjamim também, que sou bem eu quem vos fala. Contai o meu pai as honras que recebo no Egito, e tudo que vistes, depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos enquanto os abraçavam. Depois os irmãos conversaram com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Benjamim, a Bíblia cita nomes, né? Quando ela dá nomes às pessoas é porque é algo importante. Benjamim, para quem não sabe, olha que fantástico isso. Benjamim era o irmão mais novo de José. Ou seja, quando José saiu de casa, quando José foi vendido, Quando José foi vendido, ele não tinha conhecido Benjamim ainda. Então Benjamim era o mais novo da casa, acredita? Então ele se abraçou com Benjamim, porque era a antiga geração abraçando a nova geração e se reconciliando. Anote isso aí, para uma reviravolta acontecer na minha vida, eu preciso estar pronto para reconciliações. Pesado, né? Anotou aí? Para uma reviravolta acontecer na minha vida, eu preciso estar pronto para reconciliações. Não, Tainá, mas eu não aceito falar com meu irmão. Eu não aceito falar com meu pai. Eu não aceito falar com aquela pessoa que me magoou, com aquele amigo. Mas para uma reviravolta acontecer, Deus vai fazer reconciliações acontecer. Porque Deus, ele gosta que a gente seja família, que a gente esteja em família uns com os outros. Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, José, que era o mais velho, com Benjamim, que era o mais novo, eles se abraçam e choram, porque ali está selado o perdão. Ali está selado a reconciliação. Eu profetizo que reconciliações vão acontecer aqui nessa live agora. Que famílias irão se reconciliar. Que pessoas irão se reconciliar entre si. Que a paz vai habitar abundantemente sobre a tua casa. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, esposas que não falam entre si, famílias que estão brigadas, comunidades que estão brigadas, corpo de Cristo, né, que às vezes vive essa desunião. Eu quero profetizar agora a reconciliação entre a antiga e a nova geração, que se abrace e cele um tempo de perdão e libertação sobre a nossa vida. E aí você vai para o versículo 21. Assim fizeram os filhos de Israel. Seguindo a ordem do faraó, José deu-lhes carros e provisões para o caminho. E aí eles foram, né, e continuaram. No versículo 25 diz, partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai. Olha a hora da reviravolta agora. Presta atenção, o momento mais importante dessa live é agora. Presta atenção. Presta atenção agora. Versículo 25, acompanha comigo. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda. Disseram-lhe eles, e é mesmo ele quem governa todo o Egito. Aqui eu tenho uma sequência de duas grandes notícias. Para o pai de José, Jacó. Fala comigo, Jacó, para você entender. É o pai de José. Os irmãos José, eles chegam com duas notícias. Uma, José está vivo. Duas, ele governa todo o Egito. Então ali era um turbilhão de informação para Jacó. Como assim? Mais impossível do que ele estar vivo é ele governar todo o Egito. Então é uma sequência de impossível. Por que eu falo que uma grande reviravolta vai acontecer? Porque você tem um monte de impossível aí na mão. Mas Deus, ele não tá nem aí pro teu impossível. Ele só quer realizar um grande milagre na tua vida. Se você aceitar, claro. Então aí tem dois grandes plot twists, né? Duas grandes reviravoltas. Ele tá vivo, porque ele pensava que ele estava morto. E dois, ele tá governando todo o Egito. Você espera por um milagre, mas Deus, ele coloca mais 10 milagres na tua frente. Jacó só queria que José estivesse vivo, mas além de estar vivo, ele estava governando o Egito. Ou seja, você pensa que Deus, ele vai agir conforme você está pedindo. Deixa eu te falar uma coisa, querida. A vontade de Deus, ela é muito melhor do que a sua. Então, você está pedindo X, Deus vai te colocar X, Y, Z, W, A, B, C, D. Nunca ache que Deus se limita. Disseram todas as palavras que José lhes havia dito.
e viu os carros que José tinha enviado para o transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José, meu filho, vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Israel, capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, eu sou o Deus. Olha isso, eu sou o Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fecharás os olhos, e Jacó deixou Bersabeia. E aí, nos versículos seguintes, tá falando sobre o encontro de José e Jacó. E quando Jacó vê José, quando Jacó se encontra com José, eles têm um encontro fantástico. Os dois choram muito, se emocionam. E Jacó vem logo a falecer depois que vê José. Deixa eu te falar duas coisas nessa noite pra gente orar. Uma grande reviravolta vai acontecer na tua vida. Deus, ele não esquece, ele não tem problema de memória. Ele sabe exatamente do que você passou. E ele sabe exatamente como te honrar. Além do que você merece. Além do que você espera. Além do que você imagina. Os planos do Senhor são bem maiores do que os nossos. Eu acredito que grandes reviravoltas vão acontecer na nossa vida. De hoje para amanhã já. Deus, ele não para de se mover. Deus, ele não para de trabalhar. Por mais que o sofrimento e a dor queiram nos cegar e queiram nos dizer que Deus está parado ou que Deus está dormindo, Deus continua trabalhando em nosso favor. E que a gente continue florescendo onde ele nos plantar. Que a gente continue fluindo. Porque o rio de água viva de Deus, ele não para de fluir. Que a gente continue operando e querendo e desejando que Deus faça milagres sobre a nossa vida. Que você continue liberando aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. José, ele florescia. O grande diferencial de José do Egito é que ele fazia brotar flor onde ninguém conseguia. E sabe por que as pessoas elas ficam estressadas com você? Porque elas passam pelas mesmas coisas que você e você consegue superar e elas não. José, o povo ficava estressado com José, porque as pessoas passavam pela mesma coisa que José, só que elas não conseguiam superar aquilo, e José conseguia. Não porque José era melhor, ou sei lá o que, não. Mas porque José, ele adorava a Deus. O segredo está em adorar a Deus, em confiar que Deus está fazendo. Por que Paulo adorou na prisão? Por que Paulo cantou na prisão? Porque Paulo sabia que Deus continuava ali, que Deus continuava sendo. Independentemente do que está acontecendo, Deus continua sendo o meu Deus. Yeshua. Deus continua sendo. Deus continua sendo aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será. A grande lição que eu levo dessa live de hoje é que ele está no meio. Ele está no meio da minha história. E a qualquer momento pode acontecer reviravoltas. Aos 45 do segundo tempo, Jesus pode entrar em campo e pode dizer, ei, a tua história não vai terminar assim. Eu creio num Deus de milagre, num Deus de promessa, num Deus que caminha no deserto, sabe? Eu creio num Deus que é luz na escuridão, eu creio num Deus que realiza tudo. E que por mais que a gente muitas vezes desacredite daquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida, essa é uma noite de voltar à memória. Essa é uma noite de lembrar daquilo que Deus prometeu. Essa é uma noite de lembrar das palavras do Senhor, que diz que Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Sabe, ontem eu vi um vídeo, eu achei tão interessante. Existe uma universidade nos Estados Unidos, em Boston, que se chama Harvard. Harvard, não sei se estou pronunciando certo, mas é mais ou menos isso, Harvard. E é a melhor universidade do mundo, né? Ela é considerada a melhor universidade do mundo. E eu estive em Boston, na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. No último dia lá, eu fui lá em Harvard. Eu entrei em Harvard e quando eu entrei lá, cara, existe uma atmosfera diferente naquele lugar, é surreal. Eu falei, cara, por que eles são os melhores? Por que será que eles são os melhores? E eu olhava pro rosto de cada jovem, de cada pessoa que estava caminhando por aquela universidade, por aquele campus. E eu pensava, caraca, ele deve ter ralado muito para entrar aqui. E tem pessoas de todas as nações naquele lugar. Tem gente de tudo que é jeito, tem toda a cultura ali dentro. Porque todo mundo, né, deseja estudar lá. Lá é a melhor universidade, literalmente, do mundo. E eu perguntava pra Deus naquele dia, isso foi em 2017. Cara, por que eles são os melhores? E ontem eu assisti um vídeo de um cara falando. E eu achei incrível, eu quero compartilhar com vocês. E ele falou assim, sabe por quê? Harvard é a melhor universidade do mundo porque quem estuda lá acredita nisso. Eles acreditam que eles são os melhores.
E eles vivem como se eles fossem os melhores. Sabe por quê? Muitas vezes você não acredita que você tem um propósito a ser cumprido? Porque você não acredita no Deus que está te chamando. Sabe por que muitas vezes você não acredita que você é bom? Porque você não acredita no Deus que te criou. Muitas vezes a gente não faz as outras pessoas acreditarem na gente porque nem a gente acredita na gente. Antes de querer que alguém acredite no seu ministério, acredite você. Antes de querer que alguém invista no seu ministério, invista você. Antes de querer que alguém te convide para pregar, se deleite na palavra. Sabe por que Harvard é a melhor universidade do mundo? Porque as pessoas que estudam lá acreditam nisso. Elas acreditam naquilo que elas carregam. Sabe por que você ainda não vive na plenitude uma reviravolta na sua vida? Porque você não acredita em quem você é em Cristo. Que Deus revele sua identidade de vencedor hoje. A gente não nasceu para ser derrotado. A gente nasceu para vencer. Se a gente nascesse para ser derrotado, a história tinha acabado na cruz. E não foi isso. A cruz foi o meio. A ressurreição é o final. Deus tem uma história de conquista e de vitória para mim e para você. José não parou porque ele acreditava quem ele era. Ah, mas os irmãos dele vendeu ele devia ter ficado triste. Mas ele sabia que eles não eram o pensamento do irmão dele. José sabia que quem ele era não era o pensamento dos irmãos. Quem ele era o pensamento de Deus. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu acredito nisso com a minha vida. A primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que eu faço sou eu mesma. Sabe por que muitas vezes você não flui? Porque você não acredita na água que vem do céu. Sabe por que muitas vezes você não lê a Bíblia? Porque você não acredita no que está escrito aqui. Ai, tá, não, eu não leio porque eu sou sanguínea, porque eu sou não sei o que, inconstante. Não. Você não lê porque você não acredita no que está escrito aqui. Quando você começar a acreditar, você vai começar a ler. Quando você começar a acreditar naquilo que você carrega, você vai começar a fluir. Sabe por que você não muda de vida? Porque você não acredita no corpo de Cristo que você comunga todo domingo. Você vai lá, comunga o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia. Você não acredita que você está comungando Jesus, por isso que você não muda de vida. Por isso que você está dentro da paróquia, dia de Santa Missa, falando da vida do outro. Dentro da paróquia, assistindo a missa. Você sai xingando já o povo. Você sai da missa num domingo xingando Deus e o mundo. Por quê? Porque você não acredita que você está comungando Jesus Cristo. Você não acredita. É simples. Não é difícil de entender, não. Sabe por que você não muda de vida depois que você assiste uma live dessa? Porque você não acredita. Você fica empolgado e fala uhul, mas você não acredita. Você não acredita, simplesmente. Você não acredita na palavra que está sendo proclamada. Você é cético. Você sempre está em dúvida. Ai, mas Jesus me colocou dentro de uma prisão. E daí? Ai, mas Jesus botou o povo para me perseguir. E daí? Ah, mas o mar tá fechado. E daí? O meu Deus, ele muda qualquer circunstância, cara. E daí o que tá acontecendo em minha volta? Eu não tô nem aí. Eu tô olhando para Jesus. Eu não tenho tempo para ver as coisas ruins que tá acontecendo, não. Vou chorar, vou ficar estressada, mas isso não é tudo. Isso vai passar. Para de olhar para o que tá acontecendo. Começa a focar em Deus. Ele tá aí querendo chamar a tua atenção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para de focar nas coisas ruins que tá acontecendo. Acredita naquilo que você carrega. Acredita naquilo que você é em Deus. Eu não tô nem aí se eu vou estar numa prisão. Meu Deus continua sendo meu Deus. Eu dentro de uma prisão. Ai, Tainá, mas o povo tá me perseguindo no meu trabalho. E daí, moço? E daí, moça? Cadê os goianos daqui? Vou desativar os comentários. Ativar, quer dizer. Tem alguém de Goiânia aí? Tem alguém do Goiás? Gente, eu amo tanto Goiânia, é a minha cidade preferida no Brasil. Desculpa as outras, tá? Mas eu gosto, assim, eu não sei porquê. Deus tem um propósito pra mim ali que... Mas é isso. Que Deus possa abençoar vocês. E para de olhar pro erro dos outros e começa a fazer a tua vida valer. Começa a fluir, tá? Não, é isso, gente. Vamos pra cima. Quarta-feira, nós aqui de novo. Deixa eu orar com vocês, fazer uma oração rapidinho aqui, tá? Jesus abençoe outras pessoas pela intercessão da Virgem Maria, que elas possam entender que uma grande reviravolta tá pra acontecer. Cara, talvez hoje foi uma das melhores lives que eu fiz, de verdade. Tô acabando essa live com a sensação assim de foi de Deus, entendeu? Foi de Deus. Eu tô acabando essa live cheia da presença de Deus. Tá travando. Tá travando. Deixa eu desativar os comentários pra não travar. Eu quero fazer uma oração poderosa. Envia essa live pra alguém, que a gente vai terminar orando agora. Uma oração de poder agora, de libertação. Jesus nos liberta da escravidão dos nossos pecados.
Nos liberta da escravidão da nossa mediocridade. Nos liberta de ser pessoas céticas. Nos liberta de toda frieza espiritual. Que a gente possa crer naquilo que o Senhor fala. Que a gente possa responder à tua voz nessa noite. Que a gente possa sair desse lugar de paralisia espiritual e que a gente comece a fluir. Independentemente se nos trancarem de uma cisterna. Independentemente se nos venderem. Independente se as pessoas quererem nos matar. Independente se a gente parar numa prisão. Eu quero dizer, Jesus, independente do que esteja acontecendo, que eu possa fluir. Em nome de Jesus. Começa a orar no Espírito. Vem Espírito de Deus, fluindo sobre toda a vida, mudando toda história, trazendo reviravolta nesse lugar. Yes. Mudando toda a vida, mudando toda história, libertando os cativos. Nós não fomos feitos para ficar presos, Jesus. Nós somos livres. Foi para isso que o Senhor nos libertou. Eu não sou presa às circunstâncias, não. Eu só quero viver o meu propósito. O Senhor também está no meio da minha história. Eu não preciso chegar no final para te ver. Eu te vejo agora, yes. Eu quero te ver agora, Jesus. Eu não quero chegar no final. Eu não quero esperar o final para te ver. Revela a tua presença agora. Revela o teu vinho agora, meu papai. Flua, flua no sobrenatural. Flua. Você já sabe como funciona, né? No final dessa live, eu vou postar uma frase no meu feed. Quero que vocês deixem o máximo de comentários que puder. Envia para todo mundo. Coloca nos teus stories. Me ajuda a fazer com que a mensagem de Jesus chegue ao máximo de pessoas. Eu tô muito feliz de estar iniciando essa série. Acredito que serão 4 dias, sabe? 4 semanas, né? De hoje a 8, quarta-feira, a gente tem de novo. 9h16. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer, cara. Deus vai tirar a gente do cativeiro e vai nos colocar na liberdade, no centro da vontade dele. Muito obrigado pela tua presença aqui. E não esquece de fazer o comentário na minha última publicação lá no Instagram, tá bom? Eu vou postar agora e vocês deixem o comentário de vocês. Beijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma grande reviravolta vai alcançar a tua casa.